Meus queridos irmãos, é com uma felicidade gigantesca que permeia o meu coração e que eu espero que a cada dia mais permeie de vocês também, que nós damos início a essa grande iniciativa, na verdade uma iniciativa que parte de alguém muito pequeno, que parte de alguém que sabe que está fazendo um trabalho de formiguinha, mas que parte da necessidade de que nós precisamos fazer alguma coisa com aquilo que nos é fornecido nessa vida, com todos os recursos que nos garantem o aprendizado, a educação, a leitura, todo o conhecimento que a doutrina espírita nos confere em questão de consolação, de melhor entender a vida. E nós precisamos fazer algo. A humanidade e nós carecemos muito disso, principalmente nesse momento tão difícil de transição e de crise que a humanidade atravessa. Nós precisamos sempre lembrar que Allan Kardec foi um homem extremamente brilhante, muito sábio, muito caridoso, era o bom senso encarnado, como sempre dizemos. E ele entregou a sua vida, o seu dinheiro, a sua felicidade, a sua saúde, em nome do Espiritismo. A partir do momento em que ele compreendeu o que era aquela doutrina, que se iniciou com simples batidas em objetos, no momento em que ele compreendeu a profundidade disso, ele se pôs ao trabalho. E vemos hoje como o trabalho de praticamente um homem, claro que sempre esteve assessorado principalmente pela sua esposa, Gabriele, mas vejam como o trabalho de um homem contaminou a humanidade, transformou a humanidade e as religiões como hoje conhecemos. Tudo isso em 160 anos. E isso é claro para a gente não citar o trabalho do nosso modelo maior, que é o próprio Mestre Jesus. Não se trata, na fundação deste grupo, de querermos ser fundamentalistas ou de ficarmos recuperando a história de Kardec, a memória de Kardec, apenas para falar bem, ficar cultuando o seu nome. Mas nós precisamos partir de um ponto. E qual é esse ponto, senão o dos bons exemplos que nós temos? Allan Kardec desenvolveu um estudo que foi brilhante com relação aos fenômenos espirituais que aconteciam então, porque ele, como homem da ciência, professor, conhecedor de tantas coisas, formado pela educação, pela pedagogia do amor e da fraternidade de Pestalozzi, onde ele foi levado a desenvolver a sua própria consciência, a sua própria educação, baseada na ciência da observação dos fatos e da dedução dos resultados sobre esses fatos. Desenvolveu então uma metodologia muito importante, a única capaz, até o nosso presente momento, de dar uma credibilidade, uma confiabilidade muito maior aos ensinamentos transmitidos pelos espíritos. Porque nós já sabemos, qualquer espírito se comunica. Podem se comunicar espíritos sábios, espíritos ignorantes, espíritos que acham que sabem, mas na verdade não sabem. A grande questão é que depois da morte de Kardec, o movimento espírita sofreu um grande abalo. Infelizmente, aqueles espíritas de então que deveriam ter tomado a frente com muita energia, com muita firmeza, não tomaram. E outros que substituíram a posição de Kardec na sociedade espírita parisiense tinham, infelizmente, outros propósitos que os de iluminar a humanidade. Cederam espaço à vaidade, à cupidez, os interesses, e colocaram de lado toda essa metodologia tão necessária. Porque, consta, é importante lembrar, se adotassem essa metodologia, não dariam ouvidos a apenas um espírito e um médium, como foi o que fizeram. O resultado disso foi que o movimento espírita em Paris, sob o nome oficial da Sociedade Espírita Parisiense, sofreu um grande abalo. O movimento em Paris, que chegou a contar com mais de metade da população, mais de 20 milhões de franceses, segundo um censo da própria Igreja Católica de então, rapidamente se esvaziou.
A revista espírita passou a ser utilizada para veicular temas que muitas vezes iam contra, inclusive, os ensinamentos dos espíritos que já estavam bem estabelecidos. O propósito deste grupo, então, é retomar esse trabalho por tanto tempo praticamente esquecido, retomar a metodologia de Kardec. Nós precisamos entender, é claro, que de início nós primeiro precisamos formar um grupo e quem sabe outros grupos, com pessoas dedicadas, com pessoas honradas, que queiram abraçar esse propósito, e nós precisamos para isso partir de alguma coisa. Creio eu que o melhor ponto de partida para todos os grupos é abraçar o estudo da Revista Espírita, porque é nela que nós entendemos muito dos pontos que Kardec não abordava nos livros, porque não havia espaço, a forma como ele trabalhava, os acontecimentos diários, os temas que dali dentro se desenvolvem e que vão inevitavelmente se aprofundar nas obras de Kardec. Sobre esse ponto, não com vistas apenas a ficar estudando o passado, mas eu creio que os grupos poderão se formalizar melhor, encontrar uma base fundamental muito melhor e, quem sabe, com a participação de médiuns no momento em que isso for possível, porque nós entendemos a dificuldade que vivemos no momento, por conta ainda da pandemia vigente, mas nós precisamos nos preparar para um momento em que possam médiuns vir a participar desses grupos e dar o seu trabalho sem nenhum interesse. Quem sabe com toda essa preparação nós possamos vir a ter novamente médiuns atuando em favor do espiritismo nessa causa de continuar os estudos, sem nenhum outro interesse que não seja o de iluminar a humanidade. Poderemos talvez voltar a fazer como Kardec fazia, submetendo questões, fazendo indagações aos espíritos e procurando com isso continuar, retomar esse estudo que foi perdido. Mas nós precisamos, em primeiro lugar, como eu já disse, lembrar que nós precisamos ter um grupo muito coeso, formado de pessoas honradas, que não tenham nenhum outro móvel, nenhum outro interesse que o da caridade ou do trabalho para o espiritismo de forma totalmente desinteressada. Nós precisamos também que esses médiuns sejam pessoas equilibradas, não necessariamente, eu acredito, que conheçam a fundo o espiritismo, mas que sejam pessoas compromissadas com o bem, que tenham as suas mediunidades equilibradas. Chegando a esse momento, que possivelmente virá, fica então a nossa proposição de como nós poderíamos voltar a realizar essa metodologia como Kardec fazia, porque Kardec obtinha os diversos ensinamentos de diversas partes do mundo, muitas vezes submetia essas questões a diversas partes do mundo através de cartas, recebia respostas e analisava o conteúdo para ver, em primeiro lugar, se esse conteúdo era concordante entre si e, em segundo lugar, se ele tinha racionalidade, lógica e se não colocava abaixo aquilo que já estava estabelecido pela mesma metodologia. Ao tempo de Kardec não existia internet, não existia sequer o telefone. Então ele tinha uma grande confiabilidade de que um conteúdo recebido da França e o outro conteúdo recebido da Itália com o mesmo fundo ou respondendo a uma mesma indagação, não haviam sofrido entre si algum tipo de interferência por conta de contato entre esses médiuns ou entre esses grupos de estudo. Hoje em dia, isso já não é mais tão fácil assim, não é tão simples assim. Por quê? Com o WhatsApp, com a internet, com o vídeo, nós temos ao mesmo tempo, no outro lado do mundo, em todos os pontos do mundo, simultaneamente, a mesma informação sendo transmitida, sendo transferida. Então, como é que nós poderíamos vencer esse primeiro obstáculo? Creio eu que com a instauração, mais ou menos nos moldes como Kardec fazia, desses grupos, ou seja, os grupos de estudo, onde os médiuns participantes não troquem entre si informações que não tenham ainda sido validadas. Para isso, nós precisaríamos da formação de pelo menos um
ou mais grupos confederativos, que são o quê? São grupos que reúnem pessoas com interesse nesse estudo e que não vão ditar normas, ditar regras, mas sim vão receber esses conteúdos desses grupos e analisá-los, talvez inclusive coordenando, submetendo a vários grupos um mesmo tipo de questionamento, um mesmo tipo de estudo, a fim de que não fique tudo muito perdido, que não cheguem muitas coisas diferentes ao mesmo tempo. Então, como é que funcionaria? Um grupo de estudo que tenha um médium recebe um conteúdo ou recebe uma resposta para uma questão. Ele não pode pegar essa resposta e passar para outros grupos ou mesmo publicar, deixar publicamente exposto. Ele tem que pegar esse conteúdo e passar diretamente a esse grupo confederativo ou mais que ele tenha contato. Ele passa esse conteúdo para esse grupo. Um mesmo médium, um outro grupo de estudo, né? Na verdade, um outro grupo de estudo que receba esse mesmo tipo de conteúdo, esse mesmo tipo de resposta, ou qualquer que seja, ele vai pegar e submeter também esse conteúdo a esse grupo ou mais, né? Esses grupos confederativos, submete a eles sem publicar, sem deixar público para outras pessoas verem. Haveria que ter aí esse compromisso de que nenhum assunto que não tenha sido submetido ao grupo confederativo e que não tenha sido validado ou mesmo descartado não pode ser exposto publicamente. Havendo esse compromisso, o grupo confederativo recebe, por exemplo, o conteúdo de 4 médiums ou de 4 grupos espalhados pelo país. Ele analisa e ele vê que o fundo está ok, está certo, ou melhor, está concordante entre si. Ele verifica que esse conteúdo é racional, é lógico e não vai contra aquilo que já havia sido estabelecido, por exemplo, no Livro dos Espíritos. É claro que nós sabemos que há muito a ser aprofundado, mas algo que desminta algo que está lá, muito bem fundamentado, nós temos que ter muito cuidado nessa análise. Feita essa análise necessária, aprovou-se, então verificou-se que com base em tantos médiums, em tal análise, esse assunto é válido, ele pode ser aceito. Esses grupos confederativos, então, repassam essa informação aos grupos com os quais ele tem contato e pode, inclusive, publicar, deixar disponível na internet, fazer artigos, fazer vídeos, o que quer que seja. Ou seja, de uma forma simplificada, vamos tomar um exemplo. Digamos que nós queiramos saber dos espíritos se essa questão de que o perispírito seja ou que ele tenha 7 camadas, como muitas pessoas dizem por aí. Esses grupos confederativos poderiam então tomar esse tema e distribuir entre os diversos grupos existentes. Esses grupos de estudo com os seus médiuns poderiam fazer esse tipo de indagação, esse tipo de estudo, não apenas questionando, mas avançando um pouco mais sobre o questionamento. Isso aí vai variar entre cada grupo, é claro. E aí eles obtêm as respostas. Essas respostas, então, digamos que elas... de 5 ou 6 grupos que eles perguntaram, 5 delas dizem não são 7 camadas. O perispírito, como já foi dito lá no passado, é uma matéria que de certa forma faz uma interface entre o espírito e a matéria, etc. Né? Digamos que seja isso. Esse que destoa não significa que nós tenhamos que colocar esse grupo de lado e isolar. A questão é saber que um grupo bem formado, com um médium consciencioso e de bom coração, mesmo assim pode receber uma comunicação de um espírito que, por alguma razão, esteja ali achando que sabe mais do que sabe. Os outros 5, a gente vê que tem essa concordância, que estão de acordo com aquilo que já está estabelecido, então, legal. A partir desse momento, nós pegamos então essa informação e podemos fazer um artigo, podemos colocar um vídeo, podemos fazer o que quiser publicamente. Esses grupos de estudo, então, tendo essa informação, eles vão avançar sobre isso. Então é verdade, o perispírito é apenas ele não tem 7 camadas. Vamos agora procurar entender mais algumas coisas a respeito do perispírito.
né? Isso poderia ser avançado. Qual é a grande dificuldade nisso tudo? É essa necessidade de que os integrantes desse grupo tenham esse propósito, esse compromisso de manterem as informações obtidas via mediúnica de forma sigilosa até que esse processo seja concluído. Ou seja, se o grupo pegar e receber essa resposta falando que o perispírito tem 7 camadas, e ele pega, manda um WhatsApp para pessoas do grupo 2 e fala que, olha, aqui a gente recebeu que o perispírito tem 7 camadas. Ao fazer isso, eles infelizmente estarão colocando em dúvida o trabalho deles, estarão na verdade perdendo tempo e fazer a doutrina perder tempo. É claro que esses dois, vindo a saber que estão assim, estão agindo com um mau propósito, né, ou com uma invigilância, mas, havendo outros grupos de trabalho, nós podemos então verificar que, apesar desses dois, os outros 4 responderam de uma mesma forma, né? É claro, é um assunto, é uma organização para o qual nós estamos apenas dando esboços nesse momento. É algo que tem que ser aprofundado. Nós podemos vir a desenvolver, inclusive, nos meios de comunicação, formas para facilitar essa tramitação dessa informação. E, enfim, é algo que realmente tem que ser aprofundado. Mas é isso. Essa é a proposta inicial desse grupo. E nós queremos muito que ela se multiplique. Nós queremos que, se outras pessoas se interessem por participar tanto do nosso grupo quanto formar os seus próprios grupos, não deixem de entrar em contato. Nós forneceremos todo o apoio possível. Lembrando sempre, pessoal, muito importante, antes de querer iniciar qualquer fenomenologia mediúnica, é importante ter esse grupo muito coeso, os seus integrantes bem integrados, unidos na mesma causa e ter muita seriedade no que estamos fazendo. Lembremos do que Kardec, inclusive, perguntou para a espiritualidade. Não há profanação em evocar os mortos, desde que isso se faça com seriedade e com um bom propósito, que não seja para a gente ficar pedindo o resultado da loteria de amanhã. Nós queremos muito que esse movimento se expanda, se multiplique, que você faça parte dele, mas nós não podemos esquecer que nós precisamos estar vigilantes, que nós precisamos ser austeros, como Allan Kardec era, mas ao mesmo tempo caridosos. Nós precisamos ser humildes, nós precisamos afastar as sombras da vaidade, do orgulho ferido, do egoísmo. Nós precisamos nos reformar. Se nós não buscarmos a reforma íntima dentro de cada um de nós, o movimento, ou pelo menos vários grupos, sofrerão o ataque, como já sofreu antigamente, das sombras. Pensemos sempre nisso. Evangelho no coração. Nos transformemos aos moldes de Jesus. E o nosso trabalho, a nossa tarefa, os nossos propósitos serão sempre abençoados e terão sucesso. Um grande abraço a você e que Jesus nos ilumine a todos.